Fala galera, e aí, vocês tão bom? Eu tô bom, vamos lá, vamos falar de futebol internacional. E a vitória do Manchester United hoje sobre a equipe do Aston Villa, 3-2 de virada. Olhando as redes sociais, a maioria dos torcedores e quem estava interessado no jogo entre Manchester United e Aston Villa estava puto da cara depois do Aston Villa ter feito 2-0 no primeiro tempo e com extrema facilidade sobre a equipe do Manchester United. Mas tem coisas que só acontecem com o Manchester United e o Manchester United conseguiu virar sobre o time do Aston Villa, o bom time do Aston Villa, dentro do Old Trafford. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, like, comentar e compartilhar. Vamos lá então, gurizada? Vamos falar então a respeito aí do Manchester United. Vitória! E que vitória, hein? Que vitória sobre a equipe do Aston Villa. E uma vitória extremamente importante para um time que é 880, gente. É um time que faz partidas espetaculares, como a partida de hoje, né, nesse tradicional Boxing Day, que é uma partida muito boa do Manchester United, ou como fez nos jogos da Liga dos Campeões da Europa, onde não sobrou absolutamente nada do time. Mas o principal fato é que por que o Manchester United tem oscilado tanto ao longo das partidas? Por que não tem conseguido fazer partidas, né, no mínimo aceitável? Esse eu acho que é o grande questionamento do torcedor do Manchester United. O problema é o técnico? O problema é a direção? O problema é na cúpula? Onde é o problema do Manchester United? E olha que se você vasculhar pela internet, você vai encontrar vários vídeos falando sobre os problemas do Manchester United, mas até o momento nenhuma solução. Até porque se o pessoal já tivesse solução, já teria pelo menos aplicado isso. Mas o fato é que o time parece desequilibrado, né? O Manchester United teve muito erro de leitura de mercado, né? O Erik ten Hag, ele é o principal responsável por esse mercado do Manchester United. Ele gastou muito e gastou errado, né? Um investimento muito alto no Antony, um investimento muito alto no Onana, em jogadores que chegaram custando uma Babilônia de dinheiro e jogadores que não resolveram o problema. O Onana chegou para ser o substituto do De Gea, porque o De Gea não se enquadrava, não se encaixava naquilo que o Erik ten Hag queria para um goleiro, que era trabalhar com o pé, e a gente viu que em algumas temporadas o De Gea falhou, né? E as falhas do De Gea são aquelas falhas gritantes, né? Ele é capaz de fazer milagres espetaculares, milagres que a gente duvida, grandes defesas, mas era capaz também de produzir frangos homéricos, né? Ainda mais nessa época do ano, né? Época de Natal. Mas ele acabou tomando essa decisão de não renovar com o De Gea. Isso já tinha um acerto, o De Gea aceitava a redução salarial, aceitava um contrato de apenas uma temporada, mas, né, o ten Hag resolveu comprar essa briga. Deu para ver que ele saiu errado nessa briga, né? Porque o Onana tá falhando todo o jogo, é um goleiro inseguro, por mais que ele tenha sido o melhor goleiro da última temporada da Liga dos Campeões, ele é extremamente inseguro e ele não convence ninguém, né? Então é muito difícil, né, ter um goleiro assim, um cara que vai liderar uma defesa como a defesa do Manchester United. Sem contar, né, o inferno astral que outros jogadores têm passado. O Varane, né, que tem sofrido com essas lesões. A gente tem o Antony numa péssima fase, né, não está produzindo nada, né, as estatísticas dele mostram que ele não tem produzido absolutamente nada em prol do time, para um cara que custou mais de 100 milhões de euros. Então, né,
tem que colocar sim na conta do técnico esse mau momento que o clube vive e essas decisões que passaram por ele. Vi muita gente falando, relembrando, o problema do Cristiano Ronaldo. A situação do Cristiano Ronaldo, quando o Ten Hag tomou a decisão, ela foi acertada. Não dá para contestar essa decisão. Porque o Cristiano Ronaldo, ele queria ser o protagonista, ele queria ser o dono do time, e a realidade hoje dele é bem diferente dessa, né, cara? Ele não pode ser o protagonista de um time do tamanho do Manchester United aos 38 anos. Ele poderia ter um papel diferente, de ser um jogador que ajudasse os jovens, né? No momento em que a coisa ficasse complicada, ele entrasse, né? Um 12º jogador, não ser titular incontestável. Mas ele não aceitou esse papel, ele saiu espinafrando, dando entrevista, falando dos problemas internos que o clube vive. Então acho que por mais que tenha muita Ronaldete na internet, né, até rimou, a gente vê, né, que se as Ronaldetes pararem para pensar, vão entender que realmente o time do que o Cristiano Ronaldo fez não foi o time correto. Mas a partir da saída do Cristiano Ronaldo, o time melhorou, conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões da Europa, teve um bom papo, conseguiu até o título da Copa da Liga, chegou forte e todo mundo imaginava, 2023-24 vai ser o ano do Manchester United. Não foi. O Manchester United teve problemas na pré-temporada, vários jogadores se machucaram, o time não chegou pronto para a temporada, perdeu os 2 laterais na arrancada, teve que contratar um lateral às pressas, o cara não chegou bem preparado, se machucou logo em seguida, improvisações, né, jogadores que poderiam ser jogadores diferenciais, fizeram boa temporada, como o caso do Casemiro, já não estava fazendo uma boa temporada, o Varane também não estava fazendo uma boa temporada, o Rashford muito mal essa temporada, enfim, todo mundo oscilou, todo mundo começou a jogar mal junto. Então ninguém se salvou. Em alguns momentos até o Bruno Fernandes, né, que era uma ilha nesse time, o Bruno Fernandes também acabou jogando mal. O fato é que dentro disso, dentro de um inferno astral que passa, né, o time, de uma má fase que passa vários jogadores que são espinha dorsal desse time, os resultados ficaram nítidos, né, como as derrotas, como a derrota para o City em casa por 3-0, uma derrota também por 3-0 para o Bournemouth. Então são derrotas que chamam a atenção, né, no Manchester United, e por isso, né, que se tem essa grande repercussão. O Manchester United é um clube gigantesco, então qualquer derrota do Manchester United ela vai repercutir. Quem não lembra da barração, né, de alguns veículos de imprensa da entrevista coletiva do Manchester United. Isso repercutiu mundialmente. Qualquer notícia no Manchester United repercute de forma mundial. Manchester United tem fãs nos Estados Unidos, tem fãs na Ásia, tem fãs no Brasil, tem fãs por todos os lados. Então tem muita gente que consome o clube. Tem muita gente que consome as notícias do clube. E por vezes, né, essas notícias não são positivas, né, e outras vezes, né, tem um certo tom, e eu vou usar uma palavra bem chula, né, que é de fofoca, né? Às vezes as coisas não são bem como estão noticiadas, né? A palavra da moda agora, né? Fake news, né? Então tem muita fake news em relação ao Manchester United, e até por isso, né, a direção do Manchester United tomou partido e também se manifestou a respeito disso. Mas esse é o conjunto da obra que faz com que o Manchester United tenha feito partidas muito ruins ao longo aí da competição, ao longo da temporada, e principalmente também, né, tem feito jogos bem abaixo daquilo que o Manchester United apresentava de uma temporada para outra, que poderia fazer, né, jogos melhores. Enfim, vamos ver o que vai ser a partir de agora, porque a vitória ela foi muito importante,
Ela foi aquela vitória que só o Manchester United consegue fazer. Camisa, time organizado do outro lado, bom time que é o time do Aston Villa, que está lá dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Tem bom técnico, tem bons jogadores individuais, tem bom conjunto, tem jogadores em boa fase. Abre 2-0, todo mundo imagina, vai ser uma goleada para o Aston Villa. E o Manchester United consegue muito pela individualidade de seus jogadores que resolveram jogar, resolveram encaixar e conseguiram uma boa vitória diante da equipe do Aston Villa. A ver se isso vai ser constante agora, se o Manchester United vai conseguir ter uma sequência de vitória ou se o Manchester United vai voltar a essa oscilação. É importante lembrar que no mês de novembro, o Manchester United teve o gol mais bonito do mês na Premier League, teve o técnico do mês, que foi o Erik ten Hag, e teve o jogador do mês, que foi o Harry Maguire. Então, teve essas três peças como os melhores da temporada, como os melhores do mês de novembro. E aí o mês de dezembro é um mês de dezembro bem ruim do Manchester United, que culminou na eliminação da Liga dos Campeões e algumas derrotas, e aquela derrota para o Bournemouth foi uma derrota muito sentida, de um time apático, de um time omisso e de um time que é mal treinado. O Erik ten Hag conseguiu reorganizar o time após a saída do Cristiano Ronaldo, deu competitividade ao time e que nesse começo de temporada, ou pelo menos nessa metade de temporada, o Manchester United perdeu tudo aquilo que ele mesmo deu ao Manchester United. Enfim, precisa se fazer essas reflexões para saber o que acontece no clube de Manchester. Te inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, comente e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!